Oi, galera, tudo bem? Então, nos vídeos de Aristóteles que eu fiz um de metafísica, um de lógica, falei que ia fazer um de ética e política, não fiz. Seguinte, tipo, nessa quarentena eu não tô fazendo muita coisa porque eu tô achando que ninguém quer, entendeu? Tipo assim, ninguém vai ver, tá todo mundo olhando na internet mesmo e tá de boa. Mas algumas pessoas me pediram e, não me custa nada. Então, tipo assim, se você quiser, me pede, por favor, porque eu aprendo falando, então eu vou falar de qualquer jeito, talvez eu vou gravar um vídeo e não postar. Eu vou lembrar a matéria e, tipo, se eu puder ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz. Então, assim, só me pedir de verdade. Para as AES eu vou tentar fazer, mas, tipo, em geral também, tá? Enfim, ética e política de Aristóteles. Eu vou fazer um vídeo dos dois juntos porque exatamente a questão de política e ética em Aristóteles são extremamente relacionados. E isso é muito legal porque a gente vai estudar Maquiavel daqui a pouco e a gente sabe que Maquiavel ele vai romper com essa ideia de que política e ética são relacionados. Então, essa mudança é muito importante. A gente conseguia perceber em Platão, por exemplo, que a política era muito relacionada com a metafísica. Então, ele achava que existiam três tipos de alma, logo na cidade existiam três tipos de pessoas numa cidade, né? Então, é como se fossem as partes da cidade fossem as partes do corpo. Para Aristóteles é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem a ética para o indivíduo e a gente tem a política como uma ética da cidade, uma ética da vida social. Então vai valer para a cidade como se a cidade mesmo fosse um grande indivíduo. A gente vai entender isso. Enfim, basicamente uma premissa assim, base da ética de Aristóteles é que todas as ações humanas tendem para o bem. Todas as ações humanas tendem para o bem. Então, essa tender é a finalidade. Tipo assim, eu sempre vou querer alguma coisa com as minhas ações. E que bem é esse? Esse bem é a felicidade. Quer dizer que é o bem, tipo, bem, ou bem de Platão, que, tipo, existe o sol? Não. É, tipo, uma felicidade. Só que a gente, às vezes, acha que é uma coisa boa pra gente, ou pra vida, é boa, e na verdade ela não é tão boa assim. Então, o que Aristóteles está falando é que a gente se aperfeiçoa na nossa natureza específica. Que natureza específica é essa? A natureza racional. Então, peraí. A gente tá sempre procurando o bem. Então, se um animal, tipo assim, qualquer coisa, um animal tá indo lá matar o outro, porque ele quer, tipo, comer, tá? Então ele tá procurando o bem próprio. Só que o ser humano foi abençoado com a razão. E essa razão faz com que o ser humano consiga descobrir o verdadeiro bem, consiga perceber que matar o outro, apesar de, tipo, parecer legal, não é tão legal assim, não é tão bom. É muito melhor ser bonzinho e feliz. E aí a gente consegue perceber que existem, tipo, vários bens e a gente, com a nossa razão, consegue ver qual que é a felicidade de verdade, qual que é o bem de verdade, porque tem o bem aparente e o bem real. E aí nisso ele vai falar sobre a razão e os apetites e instintos. Exatamente porque a gente é indivíduo, a gente é ser humano, a gente consegue fazer com que a nossa razão domine os nossos instintos. Então a gente consegue procurar o bem de verdade, a nossa felicidade real, em vez do bem aparente. Então, a gente consegue pensar, será que eu realmente vou matar essa pessoa pra comer ou existe outra opção? E aí, isso vai envolver com a política, então guarda essa informação. Ok. Então ele tá falando aqui, mas qual que é a nossa felicidade? Qual que é esse bem? Como que a gente vai conseguir isso? É quando a gente aperfeiçoa essa natureza, que é a natureza racional. Então a natureza racional é aquela que a gente da razão, ou seja, contra os instintos, e quando a gente está sempre fazendo ações, procurando privilegiar essa natureza e aperfeiçoar para a gente descobrir qual que é o verdadeiro bem, a gente está dominando os nossos instintos. E isso é a felicidade. É o aperfeiçoamento da nossa natureza específica. E a natureza específica do ser humano, por um acaso, é a racionalidade. Então a virtude, né? Então um ser humano virtuoso é exatamente aquele que conseguiu com que a razão dele dominasse os apetites do corpo, os instintos. Com isso, a gente vai ter como que uma razão vai dominar os apetites. Os apetites. A gente vai ter aqui, tipo, posso fazer isso ou posso fazer isso, que são dois extremos. E aí, a virtude, ela vai estar no justo meio. Então, ela vai procurar a mediana, tipo assim, ser muito medroso ou ser, tipo, não ter medo de nada. Não, vou ser corajoso, mas eu tenho noção das coisas que eu tenho medo. E aí, é legal isso que ele fala, que, tipo, dá pra você aplicar na sua vida. Que é, tipo assim, sei lá, você pode ter muito medo ou então não ter medo de nada. Tipo, achar o meio é muito difícil. Então, se você tem muito medo, começa a tentar não ter medo de nada, que aí você vai estar caminhando pra lá, entendeu? Então, tipo assim,
Às vezes, você não vai conseguir mirar no meio certinho porque ele é muito difícil e muito abstrato. Então, mira pro outro lado. Se você não tem medo de nada, começa a ter medo de tudo. E aí, no final, você vai chegando, você vai caminhando pro outro lado. Entendeu? Porque você não pode só pular. Então, você vai chegar lá um dia. Enfim, quando ele exerce essa virtude, ou seja, quando a razão domina os apetites, ele tá aperfeiçoando sua natureza específica, logo ele está sendo feliz. Então, o homem virtuoso também é um homem feliz. E aí ele fala que não é igual Platão falava, que você saía da caverna, via o sol e falava: o sol, agora eu sou uma pessoa boa porque eu não consigo saber que o sol existe e não viver a partir disso, e saber que o bem existe e não praticá-lo. Não, Aristóteles fala que você pode conhecer o bem sem fazer o bem. Então, uma coisa é conhecer, outra coisa é fazer. E depende também das condições exteriores. Então, você tem que ter... Por isso que é difícil, a virtude é um negócio fácil. É aperfeiçoar a sua natureza racional. Por que eu falei que a gente tinha que guardar essa informação pra política? Porque tem até uma questão na nossa prova de por que o homem é um animal político. Mas se o homem é um ser racional e aperfeiçoar a sua razão, a sua natureza específica, diferente dos outros animais, significa saber qual que é o verdadeiro bem, não o bem aparente. E significa também que a gente, numa cidade, por exemplo, conseguiria perceber que o meu bem individual não é o bem, de todo mundo. Que a gente tem que ter uma justa medida na própria cidade. Por isso que o homem é um animal político, porque ele é um animal racional. E ele, sendo um animal racional, ele tem a capacidade de que sua razão domine seus instintos para conseguir estabelecer uma ordem política. Tanto que, por exemplo, sei lá, numa tribo de leões... Tribo de leões? Tá certo isso? Acho que não. Não vai ter como a gente fazer uma política, porque cada um tá preocupando em se manter. Nós todos juntos aqui está dando certo, mas se um dia eu tiver que te matar pra comer, eu vou te matar pra comer. Porque eu não consigo dominar minha razão, porque não existe razão. Agora, o ser humano existe, por isso ele precisa dessa convivência política. E a cidade é um próprio indivíduo. Então, vamos lá. Então, a premissa básica de ética é que todas as ações humanas tendem para o bem, e a premissa básica de política é o homem é um animal político, por causa da sua racionalidade e da vida em sociedade. A ética diz respeito ao indivíduo, a política diz respeito à sociedade, mas é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma ideia. Então, a gente pensando aqui que todas as ações humanas tendem para o bem, então todas as ações da cidade também deveriam tender para o bem. Nisso, a gente precisa de prudência governamental. O que é essa prudência governamental? É uma virtude de quem está governando, para ter noção de que o bem da cidade é maior que o bem individual. Então, essa virtude nos governantes é a mesma coisa da virtude no meu indivíduo, só que num plano muito maior que a da cidade. Essa prudência governamental traz a justiça e aí isso traz a felicidade, que é o que a gente está sempre procurando, tanto no meio interior, né, eu como indivíduo, tanto na cidade. Ele vai falar que essa prudência governamental é entender que o bem da cidade é maior que o bem individual. E isso, com esse entendimento e essa escolha, a gente está exercendo o quê? Nossa razão, que é exatamente aquilo que a gente estava exercendo na ética também. E aí, com essa razão, a gente descobre o verdadeiro bem, que é o bem da cidade, não o bem individual. Ok? Então é isso. Política e ética em Aristóteles é, a mesma coisa. Inclusive, eu devo ter falado Platão algumas horas aqui, quando eu tava falando de Aristóteles, então desculpa. Enfim, outra coisa. Ele fala, mesma coisa daquilo que o Platão falava. Agora, Platão de verdade. Que existem, a gente pode dominar os governos como de muitos ou de poucos, ou então bom ou corrupto. Ele fala da monarquia e da tirania, da aristocracia e da oligarquia, e ele fala que o que ele estava vendo lá na Grécia naquele tempo era a democracia, era o corrupto. Então, que o ideal seria a politeia, ok? Que é quando muitas pessoas governam, mas todas governam com interesse no bem da cidade, não no bem individual. Não importa se está uma pessoa governando, se está duas pessoas governando, se está 20 ou se está todo mundo da cidade governando. O que importa é, essas pessoas estão tendo virtude para colocar o bem da cidade acima do bem individual? Então a cidade vai ser feliz, entendeu? É isso, de verdade, pode me pedir o que vocês precisarem, eu tô, sei lá, preciso de que vocês me peçam, porque não tô muito cheia de coisa pra fazer não, né? Enfim, além disso... pode pedir meu resumo também, que eu juro que ele tá bonitinho dessa vez. Olha, eu tô até treinando no Letterings. Tchau, galera.